Gente, o que que é o burnout? Quais são? Porque o burnout tem se falado muito sobre o burnout e tem pessoas que muitas vezes não entendem de fato o que é. É uma doença, é uma enfermidade, é uma característica do cérebro, de comportamento? O que que você poderia nos trazer de informação? O burnout é uma doença, é um transtorno psíquico. Ele foi classificado como um dos transtornos psíquicos, ele não existia no passado, né? No passado a gente só existia ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, aí são outros transtornos um pouco mais severos, né? Mas, assim, o que a gente tinha muito associado ao trabalho era a ansiedade e depressão. O gatilho para ansiedade e depressão pode ser o trabalho, associado às vezes a aspectos da vida pessoal. Então, nunca se sabe exatamente, é só o trabalho, é a vida pessoal, às vezes é um conjunto de coisas. Não dá para você dizer a causa da ansiedade e depressão é uma coisa ou outra, às vezes é um conjunto, né? E às vezes o gatilho é o trabalho, às vezes a pessoa já tem ali algo dentro de si que não está bem, que ela não trabalhou, e aí ela encontra um trabalho em todo esse cenário que a gente comentou aqui, e aquilo vai ser um gatilho para aparecer a ansiedade e depressão. O burnout, ele começou a aparecer como uma síndrome, uma doença, na verdade, um transtorno, associado especificamente ao trabalho. Ok. Então, ele não tem relação com a vida pessoal do que a pessoa está vivendo, né? Não tem relação. Ele tem a relação com o trabalho. Então, a pessoa é exposta muito tempo a uma sobrecarga de trabalho, a uma pressão insana por resultados, a um ambiente em que ele tem medo, né? Em que ele não consegue ter segurança, às vezes um ambiente que muda o tempo todo, um ambiente em que ele, às vezes, não tem segurança da estabilidade do seu trabalho, do seu emprego, onde a liderança tem cada hora uma atitude, né? Então, não sabe muito bem o que esperar, a expectativa que vem das lideranças. Então, quando ele encontra muito tempo esse cenário, o que vai acontecer? Não vai acontecer tudo isso que eu falei no cérebro, né? Ele vai entrando cada vez mais em alerta, em alerta, em alerta. E quanto mais em alerta ele fica, um determinado momento ele vai ter sintomas associados a isso. Então, ele para de produzir. Qual que é o sintoma do burnout? A pessoa trava. Ela chega num determinado momento, ela começa com picos de ansiedade. Então, ela está super bem. Tá. Aí, ela entra no trabalho, ela começa a sentir aquela dor no estômago, ela começa a sentir aquele suar frio, tremor, e aí ela não consegue lidar muito com aquilo, aí se afasta, começa nesse pico de ansiedade. Chega um determinado momento que a pessoa, ela não consegue produzir mais. Ela simplesmente para, ela trava, a produtividade dela cai de uma forma absurda. Até tarefas simples, como escrever um e-mail, a pessoa não consegue. E quando você tira a pessoa do ambiente de trabalho, acabou o problema. Ela vive a sua vida normalmente. Por isso que é um transtorno exclusivamente associado ao trabalho. Ok. Né? Então, ele entrou como um transtorno aí junto com as outras enfermidades que a gente tem de saúde mental. Né? Então é legal porque você esclarece o que é o burnout, que tanto tem se falado nos últimos tempos. Então é de fato uma questão associada ao trabalho. E assim, vou pôr algumas opiniões minhas aqui leiga, você vai me corrigindo, vai me ajudando. E vamos interagir sobre um ponto que eu acho que é estratégico trazer para este bate-papo. As doenças da saúde, a saúde mental estar abalada nos funcionários, nos times de trabalho, é um pouco pela pressão que a empresa põe, porque a empresa é um CNPJ, né? É formada pelos times que estão ao redor deste indivíduo, ou pelo gestor. Eu digo isso, Vivian, porque muitas vezes a gente ouve profissionais dizendo que o gestor é tóxico. Então, dá a sensação que vem oficialmente de cima para baixo, né? É o presidente que pressiona o vice-presidente, que pressiona o diretor, que pressiona o gestor, que pressiona o time de trabalho. Aquilo vem com uma avalanche de solicitação de resultados e aqui esmaga. Então, mas como eu vou dar resultado se eu não consigo porque eu não tenho ferramenta, né? É muito do ser humano que executa essa forma de cobrar. Você tem visto isso? Você acredita nisso? Porque eu de fora enxergo assim, não sei você na sua experiência. Eu tenho a sensação de que a pessoa, o gerente escolhe exigir da pessoa de uma forma muito agressiva. E aquilo vai traumatizando o ser humano. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Não, faz super sentido. É um ponto, assim, além do que você está falando, tem vários viés que a gente pode... várias pontos, na verdade, que a gente pode observar, né? Legal. Porque quando eu digo isso,
nas empresas, as pessoas falam, mas então mas a empresa tem que dar resultado. É verdade, a empresa tem que dar resultado. A gente não pode confundir o líder, esse líder que é o líder que engaja, é o líder que retém as pessoas, é o líder que faz com que as pessoas deem resultado, com o líder bonzinho, né? A gente não está falando de um líder permissivo, que permite tudo, faz o que você quiser, se não está dando resultado, tudo bem. Não é isso, né? A gente não está... Até porque esse tipo de liderança, as pessoas também não crescem, elas não aprendem. Não é a liderança que a gente quer, né? Que as empresas querem, nem que é saudável para a pessoa que está ali, para as equipes que estão abaixo desse líder, executando. O líder, ele tem que ser aquela pessoa que ele exige resultado, sim, porém com respeito e empatia. E as pessoas, às vezes, elas acham que elas não entendem justamente essa dosagem. Como é que eu cobro com respeito e empatia? Sim, tem como você cobrar com respeito e empatia. Tem como você dar um feedback para o seu colaborador que não está performando bem, de uma forma respeitosa, que ele entenda, que ele saiba o que ele tem que fazer, né, o que ele tem que desenvolver, e que ele encontre no líder um apoio para esse desenvolvimento. Né? Isso ser feito de uma forma empática, né? Se colocar no lugar do outro, compreender o outro, deixar o outro falar, deixar o outro também opinar do o que está acontecendo, por que ele não está performando, quais são as suas dificuldades. Então, quando o líder ele é aberto, né, quando as pessoas não têm medo de falar o que pensam, quando as pessoas confiam nele, porque é aquele líder confiável, que não sai dali e vai retalhar o colaborador, vai fingir que ouve, depois por trás ele vai acabar retalhando, e aí vai fazer o que você falou, vai excluir ele, ou vai até demiti-lo, né? Então tá tudo bem, a gente vai trabalhar para o seu desenvolvimento, aí dali uma semana eu demito o colaborador. Quando ele confia nesse líder, e quando ele vê esse líder com essa abertura, ele, com certeza, a cobrança vai vir e ele vai aceitar bem a cobrança. Sim. Ele não vai ficar, nossa, meu líder está me cobrando, está me pressionando, ele vai aceitar bem a cobrança, ele vai aceitar bem o feedback, porque é feito de uma forma sempre olhando para o desenvolvimento, olhando para o crescimento, e não querendo esmagar a pessoa, não querendo humilhar a pessoa, né? Ou não querendo ser excessivamente autoritária. Eu faço o que eu mando, né? Não tem espaço para eu questionar, não tem espaço para eu colocar as minhas opiniões, né? Para eu trazer o novo. Então, eu acho que tem uma questão, sim, individual do líder. Muitas vezes, o que você falou é verdade, o líder ele não sabe dosar isso. Então, a pressão que vem de cima, geralmente, o que eu vi muito nas empresas acontecerem foi isso. Eu não seguro a pressão que vem de cima, eu desço da mesma forma, né? E o líder, ele é essa pessoa que precisa fazer esse filtro, né? Ele não pode, da mesma forma com que ele recebeu a pressão da diretoria ou do CEO, enfim, passar para os seus colaboradores.